Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e hoje nós vamos falar sobre Juan Pablo Vojvoda, o novo técnico do Santos. Como eu prometi para vocês que acompanham aqui o meu trabalho, eu fui atrás de especialistas em Fortaleza para tentar trazer um detalhamento um pouco maior sobre o trabalho do Juan Pablo Vojvoda, porque por mais que a gente possa ter assistido um ou outro jogo do Fortaleza, seja por interesse no futebol, seja para tentar estudar o Fortaleza para jogos contra o Santos, nada melhor do que ter alguém que, assim como nós, respiramos o Santos 100%, alguém que acompanha de perto, ou melhor, que acompanhou de perto o trabalho do Vojvoda no Fortaleza. E eu consegui tanta informação e tanto material que eu vou separar este especial, essa cobertura especial sobre como joga o Vojvoda, o que esperar do trabalho dele, em 2 vídeos. E neste primeiro vídeo nós vamos falar sobre variação tática, esquema tático, estilo, características de jogo do Juan Pablo Vojvoda. E nada melhor do que receber o jornalista Renato Manso, que acompanha o futebol cearense, tem um canal aqui no YouTube, o Fala Manso, e também a Guigui, do canal da Guigui, um canal gigante sobre o Fortaleza, são quase 30 mil inscritos, ela que faz uma cobertura maravilhosa sobre o Leão do PC. Eles são os meus 2 convidados para esses 2 vídeos que nós vamos publicar e eu queria que vocês acompanhassem a análise deles. Antes, eu estou gravando esse vídeo aqui só para fazer uma introdução. Vocês vão perceber que no dia em que eu gravei com o Renato, eu inclusive estava com outra camisa, neste mesmo cenário. Mas deixe isso, o figurino, de lado e prestem atenção no que eles dizem. As ideias deles, né, as opiniões deles podem não convergir 100%, mas o importante, e que eu queria trazer aqui para vocês, é opinião diversificada sobre o nosso novo treinador. Não esqueça do seu like, de se inscrever se você for novo por aqui, de ativar o sininho, comentar e compartilhar com os amigos para que mais santistas, mais pessoas tenham acesso a informações preciosíssimas sobre o que esperar do Vojvoda no Santos. Nesse primeiro vídeo vamos falar de tática e começa a gravação com o Renato Manso, a quem eu agradeço. E depois dele vem a opinião da Guigui. Espero que vocês curtam o vídeo e a gente se encontra numa próxima. Mas eu já vi muito torcedor santista falando: o Vojvoda é retranqueiro e o Fortaleza só jogava na transição, no contra-ataque. Como você definiria o estilo de jogo do Vojvoda? Ele é um treinador que vai... Porque sempre vem aquela história de DNA ofensivo santista. O torcedor do Santos pode esperar um time que joga para frente ou a principal característica do trabalho do Vojvoda é realmente dar bola para o adversário e sair no contra-ataque? Vamos aos contextos, né? Muitos times do Vojvoda aqui, quando eu digo times, é porque, André, todo ano tinha uma personalidade, né? Uma característica diferente. O Fortaleza já foi um time propositivo, o Fortaleza já foi um time reativo, o Fortaleza já foi um time que tomava pouco gol, o Fortaleza já foi um time que fez muito gol. Então, assim, ele variou durante o período que ele estava aqui. E aí depende de 2 coisas. Quem você tem no seu elenco? Quem você tem no seu elenco diz muito do que você vai poder fazer ou não com a sua ideia de futebol. E a outra coisa é quanto de dinheiro você tem para trazer as peças que você quer. Entende? Uma coisa é o que você tem hoje, outra coisa é o que você quer ter e quanto você tem para trazer essa galera. Então, assim, o Vojvoda vai chegar numa realidade hoje um pouco diferente do Fortaleza. O Fortaleza era um time que tinha pouco dinheiro e estava implantando o CIFEC, né, que é o Departamento de Inteligência, né, Centro de Inteligência do Fortaleza Esporte Clube. É a análise de mercado, né, análise de desempenho e mercado. Então, o Fortaleza garimpou muito jogador nesse período, descobriu vários jogadores, resgatou jogadores que estavam lá meio escanteados, não tinham muita visibilidade. Para citar um exemplo, Caio Alexandre, que era da base do Botafogo, passou ali, de repente está na MLS, o Fortaleza vai lá e traz o cara que transformou o meio de campo. No ano do Caio Alexandre, o Fortaleza era um time propositivo. Era um time que desde lá de trás saía com a bola construída, com um volante passador. E não à toa, o Rogério Ceni, que tem esse DNA, vai lá e pinça ele. Por quê? Porque o Bahia, com dinheiro, vai lá e tem condição de comprar. Então era um time que tinha proposta, era um time que tinha criação de jogadas, que usava muito forte os alas, as laterais, né? Tinha laterais que participavam
da construção, né? O lateral que é construtor, que não é só aquele cara que é habilidoso como talvez aqui o do Flamengo lá, o Wesley, aquele lateral agudo que vai na linha de fundo, que faz jogada rápida. Não, tem um lateral mais de construção. O Santos talvez tenha mais laterais hoje de construção. O Mike, por exemplo, é um desses caras que é mais de construção, que não é um velocista, mas que ele tem a qualidade na bola para circular. O Escobar trabalhou com o Vojvoda também. Então, beleza. Mas tentando resumir a sua pergunta, o Vojvoda o Vojvoda tem um time de pós-perda sempre muito característico. Ele gosta de um time com mais intensidade a partir do momento que ele perde a bola. Principalmente jogando quando é jogando em casa, ou então quando o time está numa maré de muita confiança, marca alto, pressiona, recupera e fica com a bola. Mas se for um time que talvez não tenha essas características, aí você pode esperar um time com proposta reativa, que se for necessário ele baixa para a linha de meio de campo, espera o adversário se expor, vir para cima, e o Santos tem jogadores com velocidade para poder oferecer a ele o corredor, os corredores laterais ou mesmo jogadas por dentro. Agora, num time que tem o Neymar, é difícil você jogar só de forma reativa, né? O Neymar, que é um cara que flutua, que é um falso 9, que joga ali como um camisa 10, como é que você vai fazer um time só para marcar? Você vai ter que ficar com a bola em algum momento, né? Então o Neymar vem aqui na linha dos volantes, com aquele jogo, com aquela levanta a cabeça para jogar. Tem o Zé Rafael, que não é um titular absoluto do Santos, mas é um cara que também tem sempre entrado aí, eu tenho observado. Assisti o jogo contra o Vasco, acho o 6-0 muito. O segundo tempo do jogo, né, acabou sendo um desastre, mas era um jogo que começou muito favorável para o Santos, 2 tempos, enfim. Mas para dizer o seguinte, marcação forte, com intensidade, mas é um cara que se adapta ao contexto do time que ele tem, e ele se adapta ao contexto do adversário que ele vai enfrentar. Se ele for enfrentar o Flamengo, nem o Santos, nem o Fortaleza, nem o Palmeiras, né, com todo o poderio que o Palmeiras tem, vai jogar de peito aberto para cima do Flamengo. Então, naturalmente, ele vai se adaptar. E se ele pegou o Santos, é porque ele acredita que pode implantar esse jogo. Então, não duvide de um 4-3-3, não duvide de um 3-5-2. Se ele sentir ali que tem 2 alas que podem sustentar o jogo dele, como ele fez em 2021. E o Vojvoda tem uma característica. Ele descobriu alternativas inusitadas. De repente ele coloca um Lucas Crispim, que talvez vocês conheçam aí, com passagem no Guarani e tudo mais. Ele descobre um camisa 10 para jogar de ala esquerda. Um ala que trazia a bola para dentro, cruzava a bola para dentro da área. Ele descobre volantes, meias que podem jogar como volantes. Enfim, é um cara que tem possibilidades, tem uma comissão muito preparada para descobrir situações que agreguem ao jogo dele. Que foi, inclusive, o que ele não fez em 2025. De todos os anos aqui, em 2025 foi o único ano que ele não encontrou uma solução para os problemas que o Fortaleza tinha. Fala galera, fala André, pessoal do canal Filho de Peixe. Eu sou a Guigui, sou produtora de conteúdo, comunicadora do Fortaleza e vamos falar de Vojvoda, né? O Vojvoda que esteve aqui no Fortaleza de 2021 a 2025, que nos deixou com um buraquinho no coração, uma temporada muito ruim, muito abaixo, mas um cara que entregou muito com a nossa camisa. Falar um pouco sobre ele, né? Tem inclusive alguns tópicos aqui que eu vou buscar responder da melhor forma possível, sendo até um pouco mais objetiva, porque de 21 a 25 tem muita história, né? Mas vamos lá, vamos lá. Verdade ou mito? Vojvoda retranqueiro ou Fortaleza jogava pra frente? Bom, o primeiro ano do Vojvoda aqui, em 2021, ele utilizava uma marcação pressão, né? Muito forte. Era um time fisicamente muito pronto para aguentar a intensidade que ele pedia. Inclusive, era uma das frases que o torcedor mais repetia junto com ele, né? A intensidade. E uma das palavras, no caso, né? E era um time que fazia essa marcação-pressão e se defendia muito bem. Então, a transição do Fortaleza, ela era muito bem feita. Atacava ali naquele momento num 3-5-2 e eram 2 atacantes de força. Naquele ano era o Robson e o David, né? O DVD, que hoje está no Vasco. O Robson não sei onde ele está. E
E aquele time, pela força física, pelo encaixe tático, tinha uma boa transição, meio de campo com o Ederson, que depois saiu para a Europa, conseguia fazer um jogo muito organizado, né? Era uma era um time que tinha muitas limitações técnicas, mas era um time muito organizado, sabe? Então, jogava mais ou menos assim. Ao longo desses últimos anos, o Vojvoda ele foi meio que adaptando, né, o tipo de jogo dele. Depois ele começou a ser mais propositivo, né, ter um pouco mais de posse de bola, ele gostava um pouco de ter a posse de bola, só que você jogar contra times que têm um investimento maior, que geralmente tem esse tipo de jogo, o tipo de esquema que mais vai funcionar para um Fortaleza, que não tem tanto investimento assim, é esse jogo um pouco mais de transição mesmo. Então, em 2022, quando o Fortaleza passa o primeiro turno inteiro na lanterna, ainda utilizava esse esquema de 3-5-2, que tinha essa saída de bola, né, dos seus zagueiros, e fazia essa construção de trás, mas se defendia muito bem também. E muito bem em relação, por exemplo, ao que foi 2022. A primeira mudança que o Vojvoda fez foi voltar a usar laterais, né? Ele saiu desse esquema de 3-5-2, que usava alas, voltou a usar laterais e conseguiu encaixar melhor nesse esquema os jogadores que ele tinha à disposição. E com os novos jogadores que chegaram, o Fortaleza conseguiu sair da lanterna naquele momento e bater uma pré-Libertadores. Foi o primeiro turno inteiro na zona de rebaixamento, 14 rodadas na lanterna, e no segundo turno fez uma campanha de campeão, praticamente. Foi parar em oitavo colocado, pré-Libertadores. E dessa forma, o Vojvoda ele tem muito o hábito de rodar muito time, né? Fortaleza, que é um time que viaja muito, é muito distante, então ele até usava isso também para preservar a questão física dos jogadores, que ele pedia realmente essa intensidade, só que ao longo dos anos Fortaleza foi perdendo essa alta intensidade que mostrou em 2021, que foi o primeiro ano do Vojvoda, tá? Então é um treinador que vai tentar adaptar ao que tem em mãos. Pelo menos essa é a expectativa que eu tenho a partir do que eu conheço o Vojvoda, do que eu vi aqui. Mas essa parte de transição realmente foi o jogo que ele mais utilizou, sem dúvidas, com o Fortaleza. Foi o jogo que mais deu certo com o Fortaleza, foi esse jogo de transição, tá certo? Bom, o esquema tático que ele gostava bastante era esse 3-5-2, depois virou um 4-3-3 e, e o Vojvoda ele acabou ficando meio congelado a esse esquema, sabe? Tanto no 3-5-2 ele tentou ali até tentar fazer funcionar novamente, não conseguiu, ele tentou bastante. E o 4-3-3 passou a ser o esquema que ele utilizou até o seu último dia aqui no Fortaleza, né? Que, enfim, 2 zagueiros, 2 laterais. Geralmente ele utiliza mais 3 volantes, né? Aqui no Fortaleza, pelo menos, o Vojvoda não tinha muito hábito de usar um 10, aquele 10 que pode ser o Neymar, né? Talvez ele utilize porque o Santos tem, né, um grande jogador para fazer essa função, mas aqui no Fortaleza, geralmente ele ia com 3 volantes, né? Esse era o hábito que ele tinha geralmente por aqui. Sobre se adaptar ao jogo do adversário, ele aprendeu a fazer isso ao longo dos anos, né? 2021, por exemplo, o Fortaleza foi enfrentar o Atlético Mineiro na semifinal da Copa do Brasil e, apesar de tudo, o Vojvoda ainda é um técnico jovem, né, de anos de carreira. E aquele Atlético Mineiro que estava atropelando todo mundo, jogando muito, ele foi para dentro do Mineirão para jogar de peito aberto, né? Enfim, tomou 4 gols e tal. Aí foi passando o tempo, ele foi aprendendo a lidar melhor com esse tipo de contexto. Então, eu diria que sim, o Vojvoda gosta de adaptar o seu jogo também à estratégia dos adversários, à qualidade também dos adversários. E aqui ele melhorou bastante quando ele passou a jogar dessa forma. Muitos aqui diziam que isso fez ele se abrasileirar, né? Talvez ter um pouco de medo do jogo, mas eu acho que são contextos também, né? O Santos tem bons jogadores, então eu acredito que o Vojvoda ele pode utilizar mais a arma do preparar o time dele do que propriamente preparar somente olhando para o adversário. Talvez o adversário tenha que olhar mais para o Santos do Vojvoda. Mas claro, isso aqui é uma visão de fora, pode ser que ele faça tudo diferente.